tá, gente? Tava esquecendo. Eu vou dar essa aula, né? Sempre que tiver aula, eu vou avisar de manhã ou no dia anterior. Essa aula vai ser gravada, vai ser disponibilizada para vocês no YouTube, no meu canal. Assistam meu canal, deem um like. Gente, o pessoal de cálculo, não. Qual foi a matéria anterior? Mecânica, não deu nem um likezinho para a professora. Trabalhão que dá, hein? Dá um likezinho para a professora lá, gente. Tô brincando. E aí a gente vai ter essa aula e amanhã provavelmente vai ficar só para vocês fazerem os exercícios. Esses exercícios eu vou cobrar no último dia de aula, que vai ser a última prova de cálculo 1. Então, nós vamos fazer prova aqui, ó. Deixa eu ver. Hoje é dia 8. Provavelmente nós vamos fazer uma prova, não, provavelmente não. Nós vamos fazer uma prova dia 12 do 6. Pode anotar aí, tá? No dia 11 é feriado, mas dia 12 não é. Então, vai ser a prova, tá? Dia dos namorados. Dia 17 do 6, na quarta-feira. E dia 19 do 6. Então, vão ser 3 VAs, tá? Dessas 3 VAs, a gente vai fazer aquele conteúdo que a gente já tenha visto. A primeira VA, tudo que a gente vê até na quinta-feira agora, vai cair na sexta, na prova. E assim por diante, tá? As próximas provas provavelmente vão cair... Professora, Oi. é no dia 12, pode repetir, por favor? Dia 12, primeira VA. 17, segunda VA. E dia 19, terceira VA, tá? Tá bom, então. As listas, gente, todas as listas que eu passar, provavelmente vai ser umas 4 ou 5 listas, vocês vão ter que me entregar até o dia 19 do 6, tá? Essas datas, elas podem, eu posso fazer alguma mudança conforme a gente for tendo algum problema de conexão, de internet, aconteceu no outro curso também. Então, isso depende muito do que a gente for trabalhando aqui. Mas é super tranquilo, o cálculo é muito fácil, tá? Hoje a primeira aula vai ser sobre função. Função provavelmente vocês já viram no ensino médio, com certeza, para engenheiros aí que estão no nível de vocês já trabalharam com esse material, tá? Eu vou compartilhar com vocês o material da primeira aula. Qualquer dúvida, vocês falem aí. Professora, eu nunca fiz esse cursinho de verão, né? Minha primeira vez que eu tô fazendo isso, que eu era de outra faculdade. Mas, assim, vai ter essas 3 EVA, que são 3 provas, né? 3 provas, mas aí vai ser só a pontuação das provas. Não. Esqueci de falar. As provas vão ser, vai ser metade, cada VA vai ser metade prova, metade lista, tá? É 50% a nota de cada uma. Então, por exemplo, assim, como não tem em mecânica, eu acho que foi 3 ou 4 listas, não sei. E aí eu dividi essas listas entre cada VA. Nessa agora de cálculo 1, eu acho que vai ter mais listas. Então, eu vou ver qual lista vai para cada VA. Mas sempre é assim, é 50% de lista, 50% de prova, a nota, tá? Provavelmente vão ser 4 listas de cálculo 1. E aí, dentro dessas 4 listas, vocês têm que me entregar as 4 listas, mais as 3 provas que vai valer pelas 3 VAs. Tá certo? Ok. E aí, depois eu vou ajustando conforme for passando os dias, aí a gente vai se ajustando e eu vou falando para vocês como é que fica, tá bom? Então, vamos lá. Todo mundo tá conseguindo enxergar aqui a tela compartilhada? Sim. Sim, né? Então, disciplina Cálculo 1. Meu nome é Juliana, tá? Juliana França. Tenho licenciatura em Matemática, Química Industrial pelo Cefet, GO, antigo Cefet.
especialista em engenharia de produção pela UEG e mestre em tecnologia de processos sustentáveis pelo IFG, certo? Então, vamos lá, disciplina de cálculo 1. Primeira matéria que a gente vai ver aqui nesse cálculo 1 vai ser função real de uma variável real, tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. É uma regra ou conjunto de instruções que diz como associar cada elemento de um determinado conjunto não vazio, que é chamado domínio, um único elemento de outro determinado conjunto chamado contradomínio ou imagem. Então, gente, o que é a função? Você vai aqui, ó, casar o domínio com a imagem ou contradomínio. Então, todo elemento aqui do domínio tem um respectivo elemento no contradomínio, tá? Certo? Só isso que é a função. E aí a gente trabalha com isso da seguinte forma. Função real de uma variável real. Se eu tenho uma função f de A em B, ou seja, o domínio é A, olha aqui o conjunto A, para o conjunto B, domínio de A em B. Disse função real de variável real. O A está contido nos reais e o B também está contido nos reais. Quando é uma função real, tanto os valores de A quanto de B estão contidos aonde? Nos reais, tá? Coisa bem facinha que a gente viu lá no fundamental ainda. Então, A aqui é o meu domínio, certo? Vou admitir o Daniel aqui só um minutinho. E o meu B aqui, ó, meu contradomínio ou imagem, certo? Todos dentro dos números reais, por isso que é chamado de função real, tá? Então, nós temos aqui, ó, o conjunto R2, é o conjunto dos reais nos reais, forma aqui, ó, um par ordenado que pertence ao conjunto reais 2, né, R2, onde X pertence aos reais e Y pertence aos reais. A mesma coisa. Eu só escrevi isso aqui de uma forma matemática, tá? Uma forma literal matemática. Onde qualquer lugar do mundo eu posso entender que isso aqui, essa função R2 formou um par ordenado que pertence aos reais. E X e Y também pertencem aos reais. O conjunto R2 é o conjunto formado por todos os pares ordenados X e Y, onde X é um número real e Y é um número real. Representação matemática, tá? E a representação gráfica desse conjunto da função real é dada pelo que a gente chama de plano cartesiano, que a gente já está careca de saber. Tem aqui o eixo X, tem o eixo Y, com um ângulo de 90 graus aqui no meio eu chamo de origem, representado por eixos orientados ortogonais, ou seja, tem um ângulo de 90 graus aqui, se intersectando no ponto que é chamado ponto O ou de origem, e suas coordenadas são definidas por 0 e 0. Então, na origem aqui, eu tenho a coordenada 0 e 0. Ponto 0 em X, ponto 0 em Y. Alguma dúvida aí, gente? Não, né? Todo mundo caladinho? Então, vamos lá. Ó. Saindo daqui, a gente tem o par ordenado. Par ordenado é um ponto que, associado a ele, sendo dois números, sendo a projeção ortogonal sobre o eixo OX, né? O X, e o outro, a projeção ortogonal no eixo OY. O que é isso? Eu tenho aqui, ó, o par ordenado 2 e 2. Então, no eixo X, eu tenho a projeção ortogonal aqui, ó, no eixo X, ponto 2. Abscissa, né? E o 2 aqui na ordenada. Então, se eu juntar o 2 com o 2, esse par ordenado forma um ponto bem aqui, ó. Certo? Isso é um par ordenado, tá? Onde eu tenho um valor para x, que reflete em x, e um valor para y, que reflete aqui no eixo, a projeção ortogonal em y. Nesse par ordenado, eu tenho x, que eu chamo de abscissa do ponto, e y, que eu chamo de ordenada do ponto. O eixo OX, chamado de eixo das abscissas,
e OY, eixo das ordenadas. Certinho? Mais um pouquinho. Quadrantes. O que são os quadrantes? O plano cartesiano é dividido em 4 regiões chamadas quadrantes. Então, começando aqui, ó, do lado direito, eu caminho em sentido anti-horário, tá? Meu primeiro quadrante fica aqui, segundo quadrante para cá, sentido anti-horário. Terceiro quadrante, quarto quadrante. No primeiro quadrante, x vai ser sempre maior que zero. Aqui não é x, ó, 1, 2, 3, 4, eu não tenho esses valores aqui, então x vai ser maior que zero e y maior que zero também, ó. Aqui, ó, essa parte de cima aqui não é maior que zero? 1, 2, 3, 4, assim por diante. No segundo quadrante, eu tenho que x é menor que zero, porque o lado esquerdo aqui, ó, de x é menos 1, menos 2, menos 3, então vai ser menor que zero, y maior que zero, tá? Essa parte aqui de cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante, infinito. Terceiro quadrante, tanto x quanto y é negativo. Então, aqui, ó, do lado esquerdo de x, eu tenho que menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, infinito. E abaixo, né, do eixo x aqui em y, eu tenho menos 1, menos 2, menos 3. Coisinha que vocês viram aí lá no ensino fundamental ainda. Quarto quadrante, x maior que zero, y menor que zero. O x aqui maior que zero, y menor que zero. Certo? Então, vamos lá. O gráfico. O que é o gráfico? O gráfico de uma função real, de variável real, ó, f de A em B é um conjunto de todos os pares ordenados. Então, se eu juntar todos os pares ordenados que formam uma função, eu tenho o gráfico dessa função. Então, aqui, ó, nas abscissas vai ser x e nas ordenadas vai ser f de x ou y, certo? Então, tanto x desculpa, as ordenadas pode ser denominado por y ou f de x. Então, aqui, ó, fica o eixo das ordenadas, onde vai ser f de x ou y, e aqui fica o eixo das abscissas, que é denominado por x. Então, nós temos um exemplo aqui, ó. S é uma função dos naturais nos números naturais, sendo que n, esse n aqui é negativo, minúsculo. N vai ser S de N vai ser N mais 1. Como é que eu vou representar isso aqui no meu gráfico? Então, eu tenho aqui, ó. Vou mudar isso aqui para vocês entenderem melhor. Vou colocar assim, ó. X está dos naturais nos naturais e F de X. Ai, meu Deus. F de X vai ser x mais 1. Dá para entender melhor assim. Então, todos os números que tiver em y aqui, ó, vai ser x mais 1. E todos os números que tiverem em x vai ser x normal, que tá aqui. Vamos ver essa representação, tá? Então, eu tenho ali a função naturais no naturais, onde f de x é igual a x mais 1. Então, se eu substituir x por zero, tá vendo aqui, gente? Aqui, ó, é f, tá? Tá errado. Vou colocar assim, ó. Se x for igual a zero, f de zero vai ser 0 mais 1, que vai ser igual a 1, certo? Todo mundo entendeu? Caio, entendeu? Entendeu, Caio?
Faz assim, ó. Ah, professora, eu baralhei aqui, professor. Só pode explicação mais uma vez. Calma aí que eu vou terminar a explicação. Eu tenho essa função que eu vou querer esboçar nesse gráfico aqui, ó. Então, essa função quer dizer o quê? Que f de x, que é o mesmo que y, é igual a x mais 1. Então, se x for igual a zero, é só eu substituir aqui, ó. X não é igual a zero? Então, f de zero é igual a zero mais 1. Uhum, Se x entendi. a 1, f de 1, então, 1, que é aqui ó, o x não é 1, mais 1 é E 2. Se x é igual a 2, f de 2, 2 mais 1 igual a 3. E se x é igual a 3, f de 3, 3 mais 1 igual a 4. Como é que ficaram os pares ordenados, então? Ficou assim, ó. X igual a 0, estava aqui, ó. X não é igual a 0. Então, ficou 0. Eu achei aqui o f de x igual a 1. Você trazer para cá que é melhor. Olha aqui, ó. Então, meu par ordenado ficou x igual a 0, f de 0 igual a 1. Meu par ordenado ficou 0 e 1. X igual a 1, f de 1 ficou igual a 2. Então, meu par ordenado vai ser x, ou x vai ser igual a 1, y igual a 2, x igual a 2, y igual a 3, x igual a 3, y igual a 4. Muito facinho, isso aqui a gente viu lá no ensino médio. Como é que eu represento isso tudo que eu achei aqui, ó, essas continhas que eu fiz aqui, no meu gráfico? É só representar os pares ordenados. Então, vem aqui, ó. Par ordenado, 0 em x, tá bem aqui, 1 em y, tá aqui meu primeiro ponto. Segundo ponto, 1 em x, 2 em y, tá aqui meu segundo ponto. Terceiro ponto, 2 em x, 3 em y, e aqui 3 em x, 4 em y. Formei aqui, ó, se eu ligar esses pontos, eu vou ter uma reta, certo? Então, isso é a representação de uma função, aqui no nosso caso, função de primeiro grau, tá? Para que essa função exista aqui, gente, o que tem que acontecer para ela estar no números reais? Vocês lembram qual que é o grupo dos reais? Quem lembra? Alguém lembra? Vou ler a definição para vocês aqui, ó. Pertence aos conjuntos dos reais os números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Definimos conjunto como sendo um agrupamento de elementos que nos conjuntos numéricos são números. O conjunto dos números reais é representado pela letra R maiúscula. Então, todos esses números têm que satisfazer aos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Então, para que esses números reais existam, eu tenho aqui ó, um primeiro exercício que a gente vai fazer sobre função real. Determine o domínio da seguinte função. Para que essa função aqui ela esteja dentro dos números reais, isso aqui, ó, gente, que é o denominador da função, dessa função, ele não pode ser igual a zero, tá? Então, ele tem que ser diferente de zero. Então, para essa função aqui, ó, acontecer, estar nos números reais, x ao quadrado menos 9 tem que ser diferente de zero. Isso aqui eu vou resolver da mesma forma que eu resolvo com a igualdade aqui, eu resolvo com a desigualdade. Então, x ao quadrado, diferente de 9. X aqui passa a raiz para o outro lado. X vai ter que ser diferente de mais ou menos 3. Por quê?
Raiz de 9 pode ser mais 3 ou menos 3 dentro dos reais, não é verdade? Então, se eu multiplicar ó, menos 3 por menos 3 vai dar 9. E se eu multiplicar 3 vezes 3 vai dar 9 do mesmo jeito. Então, qual que é a resposta? X pertence aos reais, tal que x é diferente de menos 3 e x é diferente de 3 para essa função, certo? Então, pessoal, essa é basicamente a matéria sobre função real de uma variável real. Lá no livro, lá na biblioteca da Unievangélica, vocês têm acesso à biblioteca? Todo mundo? Quem não Doutora, Oi. se tiver como a senhora disponibilizar o material pelo grupo, o que acontece? Está dando um erro nessa biblioteca, eu não sei se é com todos, ou eu sei que comigo e alguns alunos da minha sala também acontece, que a gente não tem acesso na biblioteca. Ou quando se tem, é muito lento, não tem como você pesquisar nela. Não tem como acessar material lá, o acervo lá é inviável praticamente. Eu nunca consegui mexer naquela biblioteca, não. O que acontece? Eu vou passar lá no grupo de vocês do WhatsApp um link que já vai direto lá dentro do livro, direto nos exercícios que eu quero que vocês façam, entendeu? Então, vocês não vão ter que andar dentro da biblioteca. Vocês já vão cair direto nos exercícios. Quem conseguir entrar, pode tirar um print e mandar. Por quê? Eu não posso ficar divulgando, porque é plágio, tá, gente? Eu não posso pegar o exercício e colar. Eu tenho que passar a referência aqui e passar para vocês o que tem que ser feito. O que vocês podem fazer? Vocês podem tirar uma foto dos exercícios e mandar. Quem conseguir acessar. Quem não conseguir acessar, quiser acessar a biblioteca, eu conversei com a direção hoje e vocês têm que entrar em contato com a Cássia lá na secretaria, que ela vai ver o que está dando de errado no acesso de vocês, tá? Esse aqui, ó, é o livro. Esse material eu vou disponibilizar lá no AVA. A nossa sala lá no AVA não está pronta ainda, tá? Ela não está pronta, mas como eu já, de todo jeito, eu ia dar aula hoje, eu resolvi dar aula sem a sala mesmo. Mas eu vou passar isso aqui por WhatsApp e vou passar para vocês a lista com o link do livro na biblioteca. Quem não conseguir acessar pode me falar, que aí nós vamos dar um jeito, tá bom? Então, o livro é esse aqui, ó. Cálculo a uma variável, Introdução ao Cálculo, volume 1, Hélio Lopes, essa editora. Aí, quem conseguir acessar, vai lá em funções reais, suas representações e exercícios, tá? Tem também disponível o link na lista que eu vou mandar para vocês, tá? Tudo isso aqui, quando tiver a sala do AVA, vai estar disponível. Também vai estar disponível essa aula. Vou passar para vocês aqui, ó, como é que vai ser a lista. Como é que eu vou disponibilizar a lista. Todo mundo consegue ver a lista? Eu acabei de compartilhar com vocês. Sim. Então, vocês só vão clicar aqui, ó. Sim, eu tô vendo também. Vou pegar o link aqui. Vocês só vão clicar aqui e vai cair direto na biblioteca. Dentro dos exercícios, dentro do livro. Isso aqui já é o caminho para ir direto nos exercícios que eu passei, tá? Se alguém tiver com dificuldade, vocês entrem em contato comigo, que aí eu vou falar para a Cássia. Ou seria melhor vocês entrarem direto em contato com ela, porque ela já resolve o problema de cada um, tá bom? Mas de qualquer forma, a gente pode fazer um print aí, um pode printar e mandar para o outro, tá bom? Então é isso. Pessoal, alguma dúvida sobre a aula de hoje? Não. Professor, uma pergunta. As aulas serão todos os dias? Não. Amanhã, por exemplo, não vai ter aula. Vocês vão fazer amanhã essa lista que eu acabei de passar hoje, tá bom?
Provavelmente nossa próxima Sim, vai ser na quarta-feira, tá? ok. Não sei se já falou, mas a questão da lista, todas têm que ser entregues até o dia 19, no caso, que é o dia da última prova, ou vai ser antes da VA, no caso? Não, vai ser todas entregues até o dia 19. Seria bom vocês fazerem a lista para fazer a VA. Para não acumular. Não só para não acumular, Certo. para ajudar a fazer a prova, né? Então, assim, mas cobrar mesmo só no dia 19. Outra coisa, gente, todas as listas têm que ser submetidas lá no AVA, tá? Eu não vou receber lista por WhatsApp, porque é uma forma de avaliação também, tá? De vocês. Então, vocês têm que e colocar o nome submeter a lista lá no AVA, tá bom? Ok. Mais alguma dúvida? Professora, Oi. a senhora podia explicar só mais uma vez a última parte que a senhora explicou daquele exercício? Posso. Vou voltar lá. Então, quem participou da aula hoje, só um minutinho, foi o Caio, Mariana, David, Amanda e Solimar, certo? A Paula está apresentando o TCC dela hoje. A Paula me avisou que ela tá no TCC mesmo. Então, vou compartilhar aqui novamente. Pessoal, quem não tiver dúvida, tá? A aula já terminou, tá bom? Ok, obrigada, professora. Por nada. Vamos lá no último A presença foi por aqui, né, exercício, tá? professor? Oi? A presença foi por aqui, né? Foi. Isso mesmo, tá? Obrigado. Boa noite. Esse exercício, Caio? Sim ou não? Isso aí, isso. Certo. Então, para que esse domínio aqui, ó, determine o domínio da seguinte função. Então, para que essa função ela exista dentro dos números reais, que são os números naturais, inteiros, racionais ou irracionais, x ao quadrado menos 9 tem que ser diferente de zero. Por quê? Eu não posso dividir nada por zero, porque quando eu divido por zero, eu não tenho um número real. Então, esse denominador aqui, ó, ele tem que ser diferente de zero. Então, x ao quadrado menos 9 tem que ser diferente de zero. Resolvendo isso daqui, x ao quadrado tem que ser diferente de 9 e x tem que ser diferente de mais ou menos 3, certo? Então no caso aí meio que divide o 9 só. Divide o 9 aonde? Não entendi sua pergunta. Não, mas no caso aí você simplificou o 9. Isso. O 9 passou e x aqui Não. de mais ou Agora menos eu 3. entendi. Entendeu? E como representa isso aqui matematicamente? X pertence aos reais, né? O x não pertence aos reais, aqui na função real. Sim. O x tem que ser diferente de menos 3 e tem que ser diferente de 3, certo? Certo, então, professor. Então Tá tá com bom. dúvida só. Mais alguma dúvida, pessoal? Não, professor, é só isso. Certinho, então. Então, pessoal, provavelmente a Cássia deve resolver o problema da sala hoje ou amanhã de manhã. Eu já vou postar esse vídeo dessa aula vai estar disponível lá no meu canal, que eu vou passar o link para vocês também. E aí essa aula fica disponível se vocês quiserem vê-la de novo. E o material da aula e a lista eu vou passar lá no WhatsApp, tá bom? Ok, então. Boa noite para vocês, obrigada. Até mais.